Oi pra você que está assistindo aqui ao nosso canal 5 Tons. Hoje a gente vai falar de um filme de terror infanto-juvenil chamado Noitário de Arrepiar, que está estreando nesta quarta-feira na Netflix. Então a gente queria contar pra você um pouquinho sobre esse filme e também falar sobre a nossa opinião a respeito dele. Se você quiser saber também tudo isso, por favor, fique com a gente. Mais uma vez, antes de começar, queria pedir para você se inscrever, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E se possível, se você quiser, se você puder, a gente também está lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, no @canal 5 Tons. Então, o mais novo filme de terror infanto-juvenil da Netflix se chama Noitário de Arrepiar, como a gente falou no começo desse vídeo, e conta com uma produção de luxo. Por trás desse filme está o Sam Raimi, que fez o nome dele no gênero nos anos 80, com filmes como A Morte do Demônio, as continuações desse filme, né, Uma Noite Alucinante, e também foi responsável pela primeira trilogia do Homem-Aranha, lá nos anos 2000, e que até hoje é bem cultuada por muita gente, inclusive por nós, aqui do canal 5 Tons, exceto pelo terceiro filme, porque o terceiro filme é bem ruim. Este filme ele foi escrito pelo Mick Daltrey e pelo Tobias Yaconis, baseado no livro do J.A. White, e se tornou um sucesso junto ao público norte-americano. A direção ficou a cargo do David Yarovesky, que foi responsável por um dos piores filmes de terror dos últimos anos, um dos piores filmes de terror que eu já vi em toda a minha vida, que é o Brightburn, Filhos das Trevas. Até enrolei para falar esse nome, que é um filme muito ruim, aquele que o Superman é criança. Muito ruim esse filme. Muito ruim. Seria um péssimo começo, mas aqui ele tem a chance de se redimir por isso, né? Fazer meio que se desculpar por isso que ele cometeu. Esse filme foi cometido, não foi feito. A história, então, de Noitário de Arrepiar acompanha a vida de Alex, que é interpretado por Winslow Fegley. Ele é um menino que gosta de escrever histórias de terror e tem uma enorme criatividade para isso. Só que acontece que o gosto dele faz com que ele seja rejeitado pelas pessoas que estão à sua volta, inclusive pela família, e por isso ele toma, então, uma decisão. Ele decide que nunca mais ele vai escrever qualquer coisa relacionada a terror, ele não vai mais exercer essa paixão que ele tem por histórias assustadoras. Só que é lógico que acontece alguma coisa que faz com que ele tenha que voltar a esse mundo. O que acontece com ele? Uma bruxa que é interpretada nesse filme pela Kristen Ritter, daqui a pouco a gente vai falar dela, você pode não lembrar do nome, mas deve lembrar da cara. Essa bruxa pega ele como refém e prende ela em seu apartamento, exigindo que ele conte uma história nova todas as noites em troca da sua própria vida. Então ele fica preso nesse apartamento junto com uma gata chamada Lenore, que vigia ele para ele não fugir. Nesse lugar também está presa uma menina chamada Yasmin, que é interpretada aqui pela Lydia Dewitt, que também, né, ela tem esses dons iguais o dele, e ela é bem inteligente, né? Eles precisam, então, eles se juntam, eles se conhecem, precisam se juntar para bolar um plano para escapar da bruxa, e com isso também o Alex precisa abraçar o seu destino e o seu talento. Esse filme, Noitário de Arrepiar, é uma história infantil, como você deve ter percebido, né? Não é uma história para adultos, é uma história bem infanto-juvenil, então tem toda uma coisa lúdica em torno do filme. Toda a construção desse mundo fantástico, né, que é mostrado pra gente na tela é muito bem feita, deixando claro que a Netflix fez um grande investimento aqui em direção de arte e efeitos visuais. Então é fácil acreditar no que a gente está assistindo na tela, mesmo que seja adulto ou seja criança, e nesse sentido o filme pode agradar todo mundo, mas principalmente as crianças, logicamente, porque é o público-alvo dessa produção. Este filme também é beneficiado com a boa atuação dos três atores principais. O Winslow Fegley e a Lydia Dewitt são as crianças, né? Eles estão ótimos nesse papel porque eles têm um carisma muito grande, eles são extremamente carismáticos, então a gente compra a história deles com muita facilidade. A gente consegue embarcar nessa aventura, né, que o filme propõe pra gente com muita facilidade. Então a gente vai junto e só vai, a gente só acompanha. A Kristen Ritter, né, que interpreta a bruxa, ela é conhecida por ter protagonizado uma série que ninguém assistiu, chamada Jessica Jones. E também ela participou de uma outra série que ninguém conhece, chamada Breaking Bad. E aqui ela interpreta essa bruxa, né, que ela interpreta de uma forma brilhante, inclusive, porque exige muito dela. E exige muito do carisma dela também. Então ela acerta o tom nesse filme, né, que ela tá ali entre o caricato e o lúdico e consegue fazer esse papel da bruxa muito bem. Então Noitário de Arrepiar, ele acaba seguindo a cartilha do terror infanto-juvenil, assustando e encantando na mesma medida. O filme é um grande acerto desse tipo da Netflix, e apesar de ser um tanto quanto clichê do ponto de vista narrativo, sem trazer nada de novo pro gênero, que também não se espera de filmes assim, é um longa-metragem que tem uma boa produção e conta com bons atores, o que é muito essencial
para que esse tipo de filme acabe funcionando. Então, para nós aqui do canal 5 Tons, nessa crítica extremamente curtinha, só para você saber que esse filme existe e recomendar este filme para os seus filhos, ou seus sobrinhos, ou seus netos, caso você os tenha, ou se você for uma pessoa que gosta de filmes infanto-juvenis, né, uma pessoa meio saudosista, gosta de Abracadabra, por exemplo, que nem eu gosto de Abracadabra, tô esperando o 2 aí sair logo, inclusive. Para nós aqui do canal 5 Tons, esse é um filme 4 estrelas, porque ele é muito bem produzido, muito bem feito, e ele consegue atingir o público-alvo em cheio, que é o público infantil. Se você é um adulto que vai na internet e usa suas redes sociais para criticar o filme falando mas esse filme não me assusta, esse filme não trouxe susto nenhum, é porque esse filme não é para você, meu filho. Esse filme é para criança. Quer tomar susto, vai ver o preço da comida no mercado. Exatamente, você quer tomar susto, vai no supermercado, sabe? Vai no posto de gasolina. Aí você toma susto. Filme de terror a gente tá vivendo aqui faz, não posso falar de política, senão eu vou perder inscrito. Falaram isso nos comentários, a gente vai perder inscrito que a gente fala de política nos vídeos. É realidade, eu não citei ninguém, então tá tudo certo, né? Bom, acho que eu já dei a nota. Mas é isso, então, muito obrigado a você que assistiu este vídeo até aqui. Tinha um comentário pra fazer, lembrei agora. A gente tá falando de filme de terror. Estreou um filme chamado Maligno, do James Wan. Nossa. Nunca gostei do James Wan, sempre achei os filmes dele muito ruins. Todo mundo fala maravilhas desse filme. É um filme de terror também, por isso que a gente tá falando nesse vídeo. Porque esse filme é muito bom, porque esse filme não sei o quê. A gente fala assim, é horrível, horrível. Não perca o seu tempo assistindo esse filme, é muito ruim, é horrível, previsível, clichê, tudo de ruim que tem no filme. A gente até ia fazer um vídeo sobre Maligno, mas a gente resolveu descansar na nossa beleza, para não ficar falando aí redundâncias a respeito de um filme ruim. Já basta o filme que a gente falou hoje, aquele Ilhados, que é um filme brasileiro, infelizmente é um filme ruim. Não íamos gastar mais o seu tempo falando de outro filme ruim. Então chega, né? O Lucas falou aqui para eu parar de falar, que eu acho que já estiquei demais. Obrigado a você mais uma vez e a gente se vê. Até logo.